irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Estamos de volta com a graça do nosso Deus para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical da editora Betel. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 10, que tem como título A Vitória do Povo de Deus. Vale lembrar que quando o comentarista, o bispo Abner Ferreira, ele diz que a vitória é do povo de Deus, ele não está se referindo somente aos judeus ou ao povo de Israel, mas aos gentios também que receberam Jesus como seu Salvador e Senhor. Gentios são os estrangeiros, aqueles que não fazem parte da nação judaica. Então, todos que receberam Jesus como seu Salvador e Senhor, seja judeu ou seja gentio, fazem parte então do povo de Deus. Jesus, quando ele bradou na cruz, está consumado, o véu se rasgou de alto a baixo. Aquela parede de separação que havia entre judeus e gentios não há mais. Jesus uniu os dois povos, dos dois povos fez um só povo apenas. Então, se você recebeu Jesus como seu Salvador, você tem Jesus como a cabeça, você faz parte do corpo de Cristo, você é um dos membros do corpo de Cristo em toda a face da terra, que é um só corpo, mas formado por vários membros, E temos um só Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, amém? Então você faz parte da Igreja de Deus, você faz parte do povo de Deus, os chamados cristãos também, E a vitória é sua, a vitória é nossa, a vitória é do povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor por isso. Na verdade aplicada, irmãos, dessa lição, diz que a sabedoria divina é imprescindível, ou seja, é essencial, é fundamental na vida diária do cristão. Por quê? Porque, irmãos, o nosso adversário com quem nós estamos lidando, é o diabo, ou Satanás, e ele é dotado de muita sabedoria. Quando ele foi criado, ainda como Lúcifer, como anjo de luz, ele foi criado com sabedoria. E a sabedoria que o diabo tem é maior do que a sabedoria humana, mas não é maior do que a sabedoria do nosso Deus. Na verdade, o nosso Deus, ele é a própria sabedoria em pessoa. Por isso, irmãos, que nós, cristãos, é imprescindível nós termos a sabedoria de Deus, para nós lidarmos contra as astutas ciladas do inimigo, do diabo. Você observa que a Bíblia diz que, lá em Gênesis ainda, no Jardim do Éden, a Bíblia diz que a serpente era a mais astuta, a mais esperta de todas as alimárias, de todos os animais do campo. Por quê? Porque a serpente era o diabo disfarçado, Então ele foi e conseguiu enganar a Eva, irmãos. Por isso, irmãos, que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não será lançado em rosto, Peça, porém, com fé, Não pense tal homem, tal pessoa que receberá algo de Deus se pedir sem fé, Porque sem fé, meus irmãos, é impossível agradar a Deus. O texto áudio dessa lição, ele está ligado com o texto de referência, a sequência dos versículos, e vai do versículo 3 até o versículo 6, e depois ele pula para o versículo 10, tudo isso no capítulo 7 do livro de Esther. Ali é quando Esther já está no segundo banquete, que ela preparou para o rei Assuero, e tendo como convidado especial, o Amã, convidado entre aspas, porque na verdade o que a Esther queria ali era denunciar o Amã para o rei Assuero, como aquele que era o causador de toda aquela aflição de Esther. Então aqui era uma espécie de acariação, onde está tanto o denunciante quanto o denunciado frente a frente, não é isso? E ali então, irmãos, a Esther, ela denuncia o Amã, como causador da sua aflição, já que o Amã tinha armado toda aquela trama contra o povo judeu ali na província de Suzã, E vale lembrar, irmãos, que não eram poucos não, tá? Ali tinha 127 províncias ali em Suzã, na Pérsia, e então o povo de Deus era muita gente, irmãos, que estavam todos sentenciados à morte ali, E os irmãos observem aí nessa história que a Esther apenas denunciou o Amã para o rei, Ela não sentenciou o Amã, ela não condenou o Amã. A sentença, irmãos, viria do próprio rei,
não é? Então, na nossa vida, irmãos, é assim também. Conosco não é diferente. Se nós somos afligidos, se nós somos perseguidos, irmãos, a gente não deve aplicar juízo de maldição contra aqueles que nos afligem, a gente não deve condenar, julgar ninguém, tá bom? A gente tem apenas que denunciar. Através da oração, você dobra o seu joelho, apresenta ao Rei dos Reis, né, aquilo que está te afligindo. E Deus é quem vai julgar da maneira como lhe aprouver melhor, não é? Então Deus faz isso muito bem, irmãos, tá bom? A sentença, irmãos, vem de Deus, o veredito vem do nosso Deus. O nosso Deus é o juiz, amém? E aí, irmãos, no texto de referência, então, conforme eu disse, né, um salto do versículo 6 para o versículo 10, no versículo 10, Amã já está enforcado, né, na forca que ele preparou para o Mardoqueu. Então, como dizem aí fora, o feitiço virou contra o feiticeiro, né? E como diz a palavra do Senhor também, né, aquele que abrir uma cova, nela cairá, né? Agora, o que está escrito aí entre esses versículos, né? Entre o versículo 6 e o versículo 10 do capítulo 7? Isso é justamente o que nós vamos ver aí no objetivo da lição, que é entender que Deus sempre protege os seus servos, né? Tudo isso é referente ao tópico 1 também. Irmãos, Deus, ele nos garante a vitória, né? Toda ferramenta preparada contra o povo de Deus, irmãos, não prosperará. Então, meu irmão, minha irmã, se você está aflito, angustiado, ansioso, ansiosa, lança sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Louvado seja Deus. E aqui, quando o rei, então, ele ouviu que Amã era o causador de todo aquele transtorno, né? O rei, irmão, se irou tanto, ele ficou até sem fôlego, né? Ele precisou dar uma saidinha, ir até o jardim, respirar um ar, e depois ele retornou. E quando ele retorna, ele vê o Amã debruçado no leito, né? Na cama da rainha Esther. Irmãos, o que você pensaria se você estivesse no lugar do rei e visse uma cena dessa, né? Pois é, foi justamente isso que o rei pensou, né? O rei pensou que além do Amã ter causado esse transtorno todo, ele ainda queria abusar, né? Ele queria ainda violentar a rainha Esther. E ali, irmãos, na verdade, o Amã ele estava desesperado, né? Clamando para a rainha aplacar a ira do rei, porque ele viu que a coisa não estava nada boa para ele, né? Então, quanto mais o Amã tentou sair da lama, né, mais ele se afundou, né? E isso, irmãos, já era o juízo de Deus em ação, né? E, irmãos, todo aquele que tentar pelo menos tocar no ungido de Deus não ficará impune, irmãos. A palavra do Senhor diz isso, né? Porque nós somos como a menina dos olhos de Deus, né? E ai daquele que tocar no ungido do Senhor. E aqui, irmãos, nesse versículo 10, está a resposta, então, né? Por que a Esther, ela convidou o rei Assuero e Amã para 2 banquetes, né? Não foi um banquete só. Foi porque no primeiro banquete o Amã ainda não tinha preparado a forca, né? Então precisou marcar outro banquete, porque na verdade Deus já estava nesse negócio, irmãos. Deus já estava planejando tudo para enforcar o Amã na própria forca que ele faria para o Mardoqueu. Como ele ainda não tinha feito a forca, Deus tocou no coração da rainha Esther para ela marcar um segundo banquete, não é? Então, irmãos, isso já é o juízo de Deus, irmãos. Já é o juízo de Deus. Deus estava nesse negócio, né? Como diz aí fora também, né? Enquanto o Amã ia com o milho, né? Deus já voltava com o cuscuz pronto, né? Então, irmãos, é o que a palavra do Senhor diz, né? Que Deus apanha os sábios na sua própria astúcia, né? E o conselho dos perversos, né? Os planos dos perversos se precipita, né? Vai tudo por água abaixo. Aí o segundo objetivo, irmãos, dessa lição é aprender que o auxílio de Deus chega na hora certa, né? A palavra do Senhor diz, né, em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, que para tudo tem um tempo determinado debaixo do céu, irmãos, né? Tem tempo de chorar, tempo de sorrir, né? Tempo de nascer e tempo de morrer também. E aí chegou o tempo do Amã morrer, né? Dele perecer, dele pagar por tudo aquilo que ele estava fazendo contra o Mardoqueu, contra a Esther e todo o povo judeu, né? Porque parecia que estava tudo perdido, né? Tanto para o Mardoqueu, quanto para Esther e para o povo, porque o rei já havia selado a sentença, né? Não poderia revogar mais, né? Ele havia selado com o seu anel. Mas, irmãos, em Deus,
o impossível acontece quando nós depositamos nele a nossa confiança, né? Jesus disse, né, que tudo é possível àquele que crê, né? E se Deus criou aquele que crê, tudo é possível, muito mais ainda para Deus, não é isso? Lá no Cântico de Ana, irmãos, ela diz que o Senhor faz descer a sepultura e faz subir dela também, né? Ele é quem dá a vida e Ele é quem tira a vida também. E nós vimos isso cumprir aqui, né, na história de Mardoqueu e Amã. Aquele que estava sentenciado à morte, né, sobreviveu, que era o Mardoqueu, e aquele que estava pensando que ia sobreviver, pereceu, né, que era o Amã. Porque Deus, irmãos, Ele é soberano, né, tanto para condenar quanto para absolver também. Não é isso? Deus quebrou a presunção, o orgulho, a soberba, né, aquela arrogância toda do Amã e exaltou o Mardoqueu, né? Aí, irmãos, o terceiro e último objetivo dessa lição é confirmar o zelo de Deus por seus filhos, né? Como nós dissemos anteriormente, né? Povo de Deus, filhos de Deus, servos de Deus, né? São todos aqueles que recebem Jesus como seu Salvador e Senhor, né? A palavra do Senhor de Deus é quem diz isso, né? Mas a todos quanto receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, né? E Deus zela por seus filhos, tá bom, irmãos? Né? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, contra o povo de Deus, contra os filhos de Deus, né? Seja mulher, seja homem, seja branco, seja negro, seja índio, seja rico, pobre, né, gordo, magro, não importa, Deus não faz distinção, né? Todos aqueles que receberem Jesus fazem parte do povo de Deus e Deus dá vitória, né? Deus usou aqui uma mulher, olha que privilégio para as mulheres, né? Usou uma mulher para livrar o povo de Deus, assim como Deus usou Débora também, lá no livro de Juízes, né, para livrar o povo de Israel também, das mãos dos inimigos também. Então, irmãos, é assim que Deus faz, né? E se nós seguirmos o exemplo de Esther, nós podemos também ser bênção nas mãos de Deus, né, para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Amém? Que Deus abençoe a todos. Até a próxima lição. Ótima semana para todos.